Ô moçada, tamo de volta mais uma vez aqui, espero que estejam todos muito bem e vamos que vamos continuar o nosso conteúdo, né? Porque não pode ficar parado, né, meu povo? Então, é o seguinte, nosso assunto de hoje aqui é questão sobre preservação ambiental. E lembrando, né, gente, que a gente está estudando a região norte, né? E quando a gente fala da região norte, pelo amor de Deus, coloca isso na cabeça, a gente está falando da Amazônia, vegetação densa, né? Que predomina na região norte, beleza? Então, quando a gente vem falar de preservação ambiental, a gente está falando basicamente desse conteúdo, né, a preservação ambiental dentro desse contexto, está falando basicamente a preservação da Amazônia, tá? Por quê? Na última aula que nós tivemos ainda pelo Zoom, a gente comentou algumas atividades econômicas que provocam o desmatamento. Por exemplo, mineração, a construção de hidrelétricas, que nós temos algumas hidrelétricas na região norte, atividade agropecuária, tá? Até mesmo a chegada da indústria. Então isso tudo provoca questão de desmatamento e até mesmo poluição, tanto na floresta, né, na vegetação nativa da região, quanto também no ar, né, a poluição de gás de efeito estufa, por exemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gás de enxofre, tal, enfim, entre outros aí, beleza? E aí se gera muita preocupação com a questão do meio ambiente, a questão sobre a preservação da floresta, não só da Amazônia, né, de todas as outras no mundo todo. Mas se vocês observarem, o povo tem, quando eu falo povo, assim, a população, oh Jesus amado, a população da ciência no geral agora saiu, tem uma certa preocupação com a floresta amazônica, tem uma certa preocupação com as florestas equatoriais. Por que tem tanta preocupação assim, gente? Tem uma questão que a floresta equatorial, como se classifica a floresta amazônica, ela está na região equatorial do planeta, né? Ela tem uma importância realmente maior do que as outras florestas. Por quê? Elas são árvores bem desenvolvidas, né? As florestas têm árvores bem desenvolvidas, as folhas são latifoliadas, são grandes, são largas, né? As árvores são frondosas, as copas são bem frondosas, são bem grandes também. E tem um processo que eu cheguei a explicar também com vocês ainda na aula pelo aplicativo, a questão sobre o processo de evapotranspiração. Estão lembrados disso, né? Que nada mais é do que a planta estivesse ali transpirando, tá? E isso ajuda na manutenção do clima local. Não só do clima local, mas pode influenciar também em outras regiões do planeta. Porque mais na frente, quando vocês forem estudar a questão na climatologia, circulação geral da atmosfera, tem alguns ventos que permitem chegar a umidade da Amazônia em regiões do sul e sudeste brasileiro. E também algumas regiões do Paraguai e da Argentina, né? Então o que vai acontecer? A gente preservar é de extrema importância, tá? Então hoje tem essa preocupação da preservação ambiental, aquela coisa toda e por aí vai. Por conta disso, meu povo, o que acontece? Surgiu um termo aí no mundo, né? Isso começa desde o século passado, quando eles colocaram em xeque a questão climática do planeta. Ah, porque o homem está poluindo a atmosfera, porque está colocando gás de efeito estufa, porque isso vai intensificar o efeito estufa, vai provocar aquecimento global, tal, aquela coisa toda, enfim. Então, passaram a fazer conferências, né? Nessas conferências eles colocaram o clima como o principal agente para poder discutir ali, né? Entre elas, Conferência de Kyoto, que foi muito importante para a história, Eco 92, Rio mais 10, Rio mais 20 e por aí vai. Só que o muito importante, que onde nasce esse termo que eu vou colocar para vocês aqui agora, é na Conferência de Estocolmo, que aconteceu na Suécia, né? Teve essa conferência, uma reunião em 1972. E o que foi colocado lá? A questão climática, né? Está poluindo, tem que ver o que pode fazer aqui. Explicar um pouquinho para vocês entenderem aqui um pouquinho, tá? Aí tinha uma divisão dos países, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou seja, os países ricos e os países pobres. E aí cada um defendia uma coisa. Por quê? Os países ricos falavam assim, acho que a gente já poluiu muito,
o que tinha para poluir aí não pode poluir mais, porque o que será das gerações futuras? Né? Então, o desenvolvimento a partir de agora tem que ser zero. Mas aí, isso acabava sendo um golpe nos países subdesenvolvidos que não tinham passado pelo processo de desenvolvimento ainda. E aí os países subdesenvolvidos não aceitaram, falaram assim, negativo, mas peraí, vocês poluíram o mundo, vocês tacaram gás de efeito estufa na atmosfera, vocês estão provocando aquecimento global, estão poluindo tudo quanto é... Falou que é meio ambiente, está poluindo. Aí a gente agora vai ter que pagar o preço, não vai se desenvolver por conta da atitude de vocês. Não, esse negócio está errado. Aí o outro falava, mas tem que pensar no futuro. Eu falava, não, mas não pode ser assim, não sei o que, virava aquela briga toda. Por conta disso, chegaram num consenso, onde nasce esse termo, que é o então chamado desenvolvimento sustentável. Eles falaram assim, ó, a gente então tem que desenvolver, continuar desenvolvendo, mas de forma sustentável, ou seja, de uma forma que não agrida o meio ambiente ou de uma forma que possa agredir da menor forma possível o meio ambiente, tá? Que possa poluir menos, que possa desmatar menos, tal, aquela coisa toda. Então, nasce no mundo todo essa ideia do desenvolvimento sustentável, beleza? Então não é de hoje. E óbvio, eu estou falando essa questão para vocês, isso serve também não só para a questão do clima, mas também questão da preservação de florestas, né? Como por exemplo a região da Amazônia e por aí vai, tá? Então hoje a gente está tendo muita questão assim das pessoas, a comunidade científica, aprenderem com a população local. Local, quando eu falo local lá da Amazônia, tá? Acho que todos já ouviram falar aqui, inclusive acho que nós já conversamos questão a respeito disso, sobre os ribeirinhas, né? Quem são os ribeirinhas? Quem que é o povo ribeirinhas? É uma comunidade pobre, uma comunidade que tem, muito comum na região da Amazônia, onde tem a floresta amazônica, né? Que são pessoas que pegam todo o seu sustento através daquilo que eles têm lá na floresta amazônica, ou seja, eles utilizam a floresta amazônica para o seu sustento, né? Através da pesca, por exemplo, que é algo muito importantíssimo para os ribeirinhas, e extrativismo vegetal, através do látex, por exemplo, né? Que tem os seringueiros, que vão lá, faz aqueles cortes na seringueira, né? Que é uma árvore, extrai o látex para poder fazer borracha, né? Eles fazem isso para pequeno comércio também. Então são algumas atividades que eles utilizam a floresta a favor deles. Mas o que acontece? A ideia do povo local, não só os ribeirinhos, os índios também, né? A ideia não é desmatar, a ideia é preservar, porque na concepção deles, né, em uma concepção correta, eles precisam da floresta para se sustentarem, né? Eles precisam da biodiversidade, precisam da fauna, precisam da flora para se sustentarem. E a mesma ideia dos ribeirinhos também, dos indígenas e tudo mais. E o que isso tudo resume? Que muitos dos cientistas estão querendo pegar a ideia desses povos tradicionais como ribeirinhas e também dos indígenas e colocar o estilo de vida deles para que as pessoas possam adaptar a isso também. Ou seja, para não vir destruindo tudo, para poder repensar e tudo mais. Porque quando a gente fala de algumas atividades econômicas, a mineração, por exemplo, é algo que agride muito o meio ambiente, certo? A questão também sobre a agropecuária, né, que hoje tem uma grande preocupação, como nós falamos na aula passada, a expansão da fronteira agrícola, ela tem uma preocupação de chegar em peso ali na região norte. Coisa se isso tem agricultura e pecuária lá? Até tem, gente. É lógico que tem fazendeiros na região, beleza. Mas não é a região mais explorada ainda para isso. Se isso acontecer, aí o negócio vai ser feio. Por quê? Para dar lugar para o pasto, para dar lugar para a vegetação ali da cana, da soja, enfim, que seja, precisa desmatar, né? Tem aqui floresta na região, tem que tirar isso aqui tudo para colocar pasto, ou colocar soja, ou colocar cana, enfim. A mesma coisa para mineração. Tem aqui o solo, aqui embaixo tem o ouro, né? Aí eu preciso tirar toda a vegetação aqui, cavar, pego o ouro aqui embaixo, certo? Ou ferro, ou prata, manganês, bauxita, enfim, o que tiver ali embaixo do solo, tá? Então a gente precisa repensar essas atitudes, precisa repensar algumas atividades econômicas para poder ter essa preservação ambiental, para poder ter esse desenvolvimento sustentável. Então qual que é a ideia desse desenvolvimento sustentável? Vamos continuar desenvolvendo,
mas tem que pensar de forma sustentável para não poder agredir o meio ambiente dessa forma, beleza? Poder ter um raciocínio em cima disso, tranquilo? Essa que é a ideia colocada hoje, tá? Então hoje aqui no Brasil a gente tem essa questão toda da preservação ambiental, de poder não desmatar, nem repensar nisso tudo, porque a gente de fato precisa disso. E se desmata toda uma região da Amazônia, isso vai trazer sérias consequências aqui pra gente, tá? Questão de regime de chuva pode ser modificado, aumento da temperatura na localidade também. A gente, para vocês terem ideia, se desmata a Amazônia, lá o povo onde está em São Paulo, Belo Horizonte, Paraná, Mato Grosso do Sul, pode sofrer com falta de chuva, porque tem um fenômeno chamado rios voadores que leva a umidade da Amazônia para essa região, certo? Então, se não cuida, pode acontecer de ter problema futuramente, beleza? Então, por isso que tem que preservar. Tranquilo, meu povo? Vamos fechando por aqui então, né? Até para a aula não se estender demais, não ficar um conteúdo muito extenso. E vocês acabam dispersando depois, tá? Então por hoje foi isso aqui, mas gente, caso tenha dúvida, caso tenha alguma pergunta que queira fazer, alguma coisa assim, vocês podem e devem estar mandando dúvida de vocês lá no grupo, tá? Que eu estarei respondendo vocês. Às vezes não tem como responder na hora, porque eu posso estar fazendo alguma outra coisa, mas logo assim quando eu puder ler, eu estarei respondendo vocês, beleza? Então, gente, fica com Deus, um forte abraço e na próxima aula a gente se encontra aí. Até mais!